Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis-nos aqui para darmos continuidade ao estudo do primeiro trimestre de 2025, no qual estamos estudando sobre Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 6, que tem como título O Filho é igual com o Pai. Lembra você que já estudamos na primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Na segunda lição, somos cristãos. Na terceira lição, a encarnação do Verbo. Na quarta lição, Deus é trino. Na quinta lição, Jesus é Deus. E hoje falaremos sobre Cristo ser igual ao Pai, não subordinado ao Pai, não um Deus inferior como alguns querem nos fazer entender através de alguns textos isolados da Bíblia. Meu amado irmão, eu agradeço por você estar conosco mais uma vez aqui. Deixa aí o seu like e compartilhe essa aula com outros irmãos e irmãs e continue orando por nós para que nós possamos prosseguir nesse trabalho que é tão importante para os professores que lecionam baseados na revista da Escola Dominical da CPAD. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor e pedir a sua bênção para este momento de exposição bíblica. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez poder transmitir a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos conduza naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos já perceberam que a lição de hoje é um complemento das lições anteriores. Estamos falando de Cristologia. Estamos falando da doutrina acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje o foco é mostrar que Jesus é igual ao Pai. Vamos então ao nosso texto áudio. O nosso texto áudio se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, o versículo que diz: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Repetindo, mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim a nossa verdade prática: o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Repetindo, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto com o Pai. Vamos ver que a expressão filho se encontra na Bíblia com um significado bem diferente do que nós, lendo o texto sagrado, podemos imaginar. Sempre se considera o filho inferior ou subordinado a um pai. Porém, Jesus, o Filho de Deus, ele existe desde a eternidade. Se ele não fosse eterno, ele não seria Deus. Portanto, Cristo é desde a eternidade, e a expressão filho simplesmente quer dizer que ele é da mesma natureza do Pai. Continuemos então a nossa lição. Leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 30 a 38. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? E disse: Sois deuses?
Pois, se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus Pai e Filho unigênito. Segundo, refutar biblicamente a doutrina do subordinacionismo. Subordinacionismo é uma doutrina que ensina que Jesus é menor que o Pai. Terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Vamos, pois, à introdução da nossa lição. E neste momento eu sempre lembro a você, caro professor da Escola Bíblica Dominical, que tenha à sua mão uma canetinha, que tenha a revista da Escola Dominical em suas mãos e que também tenha bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus para que você possa consultar os versículos, ler, porque a Escola Dominical exige de nós a leitura de textos sagrados para maior aprofundamento e uma exposição mais bíblica durante as nossas aulas. Diz assim a nossa introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesma. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Portanto, vemos na reação dos judeus que eles entenderam que o Senhor Jesus Cristo, ao falar que ele era filho de Deus, estava querendo dizer que tinha a mesma natureza de Deus, a mesma essência de Deus e que ele era Deus. Por isso que os judeus quiseram o apedrejar por considerar aquilo uma blasfêmia. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a doutrina bíblica da relação do Pai com o Filho. A doutrina bíblica da relação do Pai com o Filho é o primeiro tópico da nossa lição. Primeiro subtópico do primeiro tópico, a ideia de filho. O conceito de filho no pensamento judaico implica a igualdade com o Pai. Uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, Salmo número 8, versículo 4. Esse paralelismo é sinonímico. Na próxima tela, vamos mostrar os outros tipos de paralelismo presente na Bíblia, principalmente no livro dos Salmos e nos livros dos Provérbios. Esse paralelismo é sinonímico em que o poeta diz algo e em seguida repete esse pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas palavras de Jesus. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Ora, então nós vemos que a ideia de filho está ligada a características. Nós vamos ver, por exemplo, na Bíblia, filhos da luz, filhos das trevas, filhos de Belial. Filho de Belial significa filho da perversidade. Por quê? Porque os filhos de Eli eram perversos. Por isso eles são chamados de filhos de Belial. Filhos da luz, somos nós que andamos na luz. Por andarmos na luz, somos filhos da luz. Então, a palavra que vem depois do termo filho está falando de uma característica. Ora, filho de Deus significa que Jesus Cristo é Deus. Continuando, aqui eu trouxe para você 4 tipos de paralelismos que nós encontramos na Bíblia. Esse que nós falamos na tela anterior consiste em expressar 2 vezes a mesma ideia. Por exemplo, Salmo 15, 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Salmo de número 15, versículo 1. Ora, aqui nós temos tabernáculo,
É a mesma coisa que Santo Monte, onde ficava o santuário de Deus. E morará é o mesmo que habitará. Temos então aí um paralelismo sinonímico. Temos o paralelismo também na Bíblia chamado antitético, ou seja, como antítese, como a oposição de ideias. Consiste em fazer oposição entre duas ideias ou imagens poéticas. Por exemplo, Salmo 37, versículo 22. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Temos muito isso no livro de Provérbios, quando se fala de justo e ímpio. Outro paralelismo é o paralelismo sintético, quando a segunda parte prolonga ou termina o que é expressado na primeira. Diz assim o Salmo 19, versículo 8: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é bom e ilumina os olhos. Veja que aqui nós temos preceitos retos, depois temos mandamento puro. É um paralelismo sintético, porque se vai prolongando ou vai trazendo mais luz ao que foi falado na primeira parte do paralelismo. E por último, o paralelismo progressivo. A segunda parte desenvolve a ideia repetindo palavras da primeira parte. Diz assim o Salmo de número 145, versículo 18: Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Quando se aproveita palavra ou palavras da primeira parte do paralelismo, nós temos então o paralelismo progressivo. Você vai encontrar muito isso, repito, no livro dos Salmos e no livro dos Provérbios. Vamos então prosseguir segundo o subtópico do primeiro tópico, significado teológico. Indica igualdade de natureza, ou seja, mesma substância. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. Jesus mesmo disse: Eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Quando Jesus declarou: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é seu Pai. No entanto, os seus interlocutores entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando sua deidade, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. É o que temos em João capítulo 5, versículo 18. Portanto, os judeus daquela época entenderam muito bem o que era isso, porque para eles, filho é de mesma natureza, filho é de mesma substância. Jesus é filho de Deus porque ele tem a mesma substância do Deus Pai. Nós que já estudamos a doutrina da Trindade, não temos dificuldade alguma de entender isto. É um só Deus que se manifestou e que se manifesta em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Prosseguindo, o Filho é Deus, terceiro subtópico do primeiro tópico. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. A expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia, diz nosso comentarista de forma poética, que o sol do meio-dia. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre o tema. O texto sagrado diz assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Esse texto é o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, versículos 6 e 7. É importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Salmo 45, versículos 6 e 7. Que história é essa de o Deus do versículo 7 estar ungindo o Deus do versículo 6?
Isso tem intrigado, diz o nosso comentarista, alguns rabinos desde a antiguidade, mas a Epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus, nessa passagem, é uma referência a Jesus Cristo, a Jesus. A explicação está em Hebreus capítulo 1, versículo 8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é plural. Ou seja, Deus é trino, como aprendemos na lição que falava sobre a triunidade de Deus. Portanto, não há confusão para aquele que crê na doutrina da Trindade, mas para aquele que não crê, obviamente esse versículo vai incomodar e vai incomodar muito. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. A doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. Repetindo, a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. Vamos então ao segundo tópico da lição, a heresia do subordinacionismo. Vamos então a esta segunda parte da lição. Diz assim o primeiro subtópico do segundo tópico, Orígenes. Essa lição, irmãos, ela tem algo um pouco difícil para quem não conhece um pouco a história da igreja. Então nós vamos fazer uma leitura rápida porque precisamos das coisas mais práticas para a escola bíblica dominical. Não podemos, em 50 minutos de aula, tentar trazer conhecimentos aprofundados que precisa de leitura de textos e mais textos e fazer comparações. Então o comentarista nesse segundo tópico, ele se detém a mostrar como é contraditória esta ideia de que Jesus Cristo é menor que o Pai e como isso foi confuso na mente até mesmo dos homens considerados pais da igreja, os mentores da doutrina bíblica como Orígenes e outros. Eles tiveram muita dificuldade de expor os seus pensamentos e isso causou o quê? Causou reação de ambos os lados, daqueles que defendiam o arianismo e daqueles que combatiam o arianismo. O grande conflito do Concílio de Nicéia entre Ário e Alexandre, que fez com que esses autores buscassem se apoiar no mesmo autor chamado Orígenes, porque os seus pensamentos eram de fato confusos. Vamos então à leitura da revista e extrair aquilo que for útil e prático para nós. Orígenes. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai ou um Deus secundário ou menos divino que o Pai. Os monarquianistas dinâmicos, os adocionistas e os arianistas são os principais representantes dessa heresia. Ou seja, há uma ideia de que somente o Pai é Deus. E aí nós temos o monarquianismo. A outra ideia é que Jesus foi adotado como filho a partir do batismo. São as ideias adocionistas. E temos a ideia de Ário, que você já conhece, já estudamos em lição anterior, que fala que Jesus não era Deus como o Pai, e sim um aion, ou um Deus menor, ou um arcanjo, mas não Deus como o Pai é. Essas, pois, são as heresias que trazem a ideia da subordinação. Mas Orígenes, que viveu de 185 a 254 depois de Cristo, foi o principal mentor. Há na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes ideias de acordo e contrárias à ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas e obscuras, de modo que, desde a antiguidade, os estudiosos do assunto estão divididos. Ele exerceu influência no Oriente por mais de 100 anos. Mais de 100 anos. Prosseguindo, nas controvérsias de Nicéia, que foi o primeiro grande concílio da história da igreja, havia os que apoiavam Ário, de onde vem a palavra arianismo, usando Orígenes como base, como também os que apoiavam Alexandre, opositor de Ário, também se baseando no mesmo Orígenes. Segundo os seus críticos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionista, ou seja, o filho subordinado ao pai,
e o Espírito subordinado ao Filho. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Santíssima Trindade, ou da Trindade, como diz a nossa revista. Nós vimos isso já na lição que fala que Deus é triuno. Prosseguindo, no período pré-niceno, ou seja, antes do Concílio de Nicéia. O subordinacionismo foi, nos séculos II e III, uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus inferior ao Pai. Ou seja, era um esforço para dizer que a igreja não era politeísta, não era triteísta, não. Eles tentaram de todas as formas dizer que o Pai era Deus e o Senhor Jesus Cristo ficava naquela posição de subordinado ao Pai, um pouco inferior, já que ele, em alguns momentos, ele disse: o Pai é maior do que eu, porque ele estava naquele momento aqui na Terra para uma missão que era morrer pela humanidade. Então aquele momento era um momento que ele deveria ser obediente ao Pai. E olha que interessante que quando chega lá no Getsêmani, ele ora ao Pai, porque Jesus viveu uma vida de oração. Ele fala: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas se não for, todavia, que eu beba. Jesus Cristo então estava imbuído de uma missão, por isso estava menor que o Pai, naquele momento em que ele esteve aqui nesta terra para morrer por toda a humanidade. Eles afirmavam que o próprio Cristo declara a sua inferioridade, e isso eles o faziam com base numa exegese ruim e numa interpretação fora do contexto de algumas passagens dos evangelhos, como já citei aqui há pouco. Prosseguindo, vamos ao terceiro subtópico do segundo tópico: métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como o verdadeiro homem e, ao mesmo tempo, o verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pensam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens no Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram as que afirmam ser Jesus, o Deus igual ao Pai. Nós citamos aqui em outras lições que o Senhor Jesus Cristo ele foi 100% homem porque ele comeu, ele dormiu, teve sede, mas também foi 100% Deus aqui na terra porque fez milagres que só Deus pode fazer. Jesus Cristo trouxe à vida novamente 3 pessoas durante o seu ministério: o filho da viúva da cidade de Naim, a filha de Jairo e Lázaro morto há 4 dias. Ora, quem pode fazer isso a não ser Deus? Ele repreendeu o mar, ele repreendeu os demônios. E como afirma esta lição, até mesmo os demônios afirmam a divindade do Senhor Jesus Cristo, e muitos não querem admitir algo que está tão claro na Bíblia Sagrada. Continuando, vamos à sinopse da segunda parte da lição. O subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Repetindo, o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao Pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Última parte da lição, terceiro e último tópico: como o subordinacionismo se apresenta hoje. Primeiro subtópico do terceiro tópico: no contexto islâmico. Nós já falamos sobre o islamismo em lições anteriores. Mais uma vez vamos citar o que pensam os islâmicos acerca de Jesus no que se refere à sua posição em relação ao Pai. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca Maomé acima dele. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro de doutrina. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus, até porque o Deus para ele é Alá e não Jeová. Isso com base numa péssima interpretação, pois significaria uma relação íntima, conjugal, entre Deus e Maria. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos, nós, pregamos o quê? Um absurdo. Meu irmão e irmã,
nós precisamos estar atentos às ideias malignas que se espalham por aí. E nós temos a palavra de Deus como nossa regra de fé e conduta. E ela afirma que Jesus Cristo é Deus e Deus como o Pai é. Portanto, Deus é trino e se manifestou para nós em 3 pessoas e nós não podemos negar, porque isto é uma verdade bíblica. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e seus demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 7. A expressão Filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem e a sua identidade, como já vimos aqui durante essa lição, e não segue o mesmo padrão de reprodução humana. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Veja que foi através do Espírito Santo que veio sobre Maria que Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria. Isso não quer dizer que ele não pré-existia, pelo contrário, Jesus Cristo é eterno, ele apenas se encarnou e nós tivemos já uma lição sobre isso. Prosseguindo, o movimento das Testemunhas de Jeová. Este professa publicamente que crê na existência de vários deuses. O Deus Todo-Poderoso Jeová, depois o Deus Poderoso Jesus e em seguida outros deuses menores, incluindo bons e maus. Mas a fé cristã não admite existência de outros deuses. É verdade que a Bíblia faz menção de deuses falsos. Se são falsos, não podem ser Deus. Declara o apóstolo Paulo: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Esse é um ótimo versículo para mostrar ao testemunho de Jeová que Jesus Cristo é Senhor, como o Pai é. Porque aqui nós temos algo interessante. Fala que há um só Deus, o Pai. O testemunho de Jeová vai dizer, é verdade, Deus é unicamente o Pai. Mas este mesmo versículo diz que há um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você pode dizer para o testemunho de Jeová o seguinte, olha, se o Pai é Deus do Filho, o Filho então é Senhor do Pai. Isto é algo que pode gerar no testemunho de Jeová uma reflexão, porque este versículo não foi mudado na tradução do Novo Mundo, que eu tenho aqui um exemplar, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, é a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, e eles não alteraram esse versículo, como alteraram João capítulo 1, versículo 1, como alteraram outros textos que nós apresentamos aqui em lições anteriores. Portanto, não temos nenhuma dificuldade de falar que Jesus Cristo é o Senhor. O Pai o exaltou soberanamente e ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Prosseguindo, eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Se a resposta for positiva, elas são obrigadas a reconhecer a divindade de Jesus e a Trindade. Mas, se a resposta for negativa, elas estão admitindo que são seguidoras de um Deus falso. Olha que interessante a argumentação o nosso comentarista nos traz. Vamos então à sinopse da última parte da lição. O subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Repetindo, o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Amém. Vamos então à nossa conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. O termo tu és meu filho, hoje te gerei, tem um significado bem diferente do que alguns pensam. Esse termo era usado quando o rei assumia o trono. E toda vez que é citado na Bíblia essa expressão, tu és meu filho,
hoje te gerei, está falando da ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele retornou ao seu trono, como um rei que assume novamente o trono. E aí vem a expressão, tu és meu filho, hoje te gerei. Jesus não foi gerado pelo Pai na eternidade, como alguns afirmam. Não. Alguns chegam a dizer que Deus tem filhos por adoção, a igreja. Deus tem filho por eleição, Israel. Enfim, e coloca Jesus Cristo como o único filho gerado de Deus. Mas a Bíblia não fala em nenhum momento quando foi que Jesus foi gerado. Se isso acontecesse, irmãos, ele não seria Deus. Jesus, ele encarnou, ele tomou a forma humana, mas ele pré-existia porque ele é Deus. E como Deus, ele é eterno. Amém. Termino esta lição convidando você para a 7ª lição do primeiro trimestre de 2025, quando estudaremos a natureza humana e divina de Jesus. Eu agradeço a você que esteve conosco até o final desta aula, porque são poucos os que assistem a nossa aula até o final. Então, muito obrigado pela sua companhia e deixa aí o seu like, por favor, compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs e continue orando por nós para que continuemos a fazer este tão importante trabalho. Aqui se despede o seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Amém e amém.